Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco sobre como abordar de forma mais direta, né, problemas de leis de Newton. Tá? Então aqui a gente vai ver um resumozinho da teoria, vou procurar colocar um problema mais direto, um problema médio, um problema difícil, vamos na medida do possível, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo resumo da teoria. Primeira coisa, pessoal, a primeira lei de Newton. O que é que diz a primeira lei de Newton? É útil você ter em mente esse enunciado, tá? Então, o que que ele diz? Basicamente, ele diz o seguinte: todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Quer dizer, o corpo vai ficar parado ou em movimento uniforme, a menos que uma força mude esse estado, certo? Quando é que a primeira lei não é válida? Quando você tiver no referencial acelerado, tá bom? Isso é bom ter em mente. Tá? Se você está fazendo uma curva lá no seu carro por exemplo, e faltar atrito entre os pneus do carro e o asfalto, você não vai continuar fazendo a curva, você vai sair pela tangente. Quer dizer, no referencial de quem está dentro do carro, o movimento não é o de continuar, é o de mudar. Mas para quem tá olhando lá de fora, né, a pessoa sai pela tangente, ela continua na reta, né, tangente a que ela vinha, tá bom? Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Que força? A força resultante. Então, se tiver uma força que tem uma ponta para uma certa direção, uma outra força, sei lá, se tiver um número N de forças, tá bom? O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar as N forças. Não adianta você considerar só uma ou só duas, você vai ter que considerar todas as forças. Aqui N feio, deixa eu fazer esse N aqui. Tá bom? N forças. Então, essa força resultante é F1 mais F2 mais papapá até a última força. Você vai ter que somar todas essas forças vetorialmente, tá bom? Terceira lei de Newton diz basicamente o seguinte: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Ou seja, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho dois corpos aqui, né? Um corpo A e um corpo B, e que no corpo B atua uma determinada força, tá bom? Que eu vou desenhar aqui. Pronto, aqui no corpo B atua uma determinada força, né? Eu vou chamar de F, tá certo? Isso significa dizer, basicamente, pessoal, que no corpo A atua uma força igual, né, e contrária. Vou tentar desenhar uma força mais ou menos aqui do mesmo tamanho, só que no sentido oposto, tá bom? Vou trocar aqui a cor para ficar mais claro. E que força é essa aqui? Essa força é menos F, tá? Se a força que o A faz no B é F, a força que o B faz no A é menos F, tá bom? Então essas forças são iguais, no sentido que elas têm o mesmo modo, a mesma direção, mas elas são contrárias, porque elas têm sentidos opostos. Então, bom, a teoria é isso, basicamente. Bom, então vamos lá, vamos resolver um problema, né, de leis de Newton. Eu prometi um problema simples e não consegui achar um tão simples, não. Esse aqui, por exemplo, ele tem duas bolinhas lá no resdic, significando que ele é um problema médio. Mas ele serve para ilustrar os conceitos que a gente gostaria de discutir aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é que ele diz? Duas forças agem sobre a caixa de 2,00 kg vista de cima na figura, mas apenas uma é mostrada. Para F1 igual a 20,0 newtons, A igual a 12,0 metros por segundo ao quadrado e θ igual a 30,0 graus, determine a segunda força em termos dos vetores unitários, isso é o item A, e como um módulo, item B, e C, um ângulo em relação ao semioeixo X positivo. Tá bom? Então ele está falando que tem uma outra força que ele não nos dá, a gente precisa determinar essa força, mas ele diz quem é a aceleração. Então, pessoal, se ele nos dá a aceleração, então vamos lá, nós queremos encontrar a força F2. Quem é F2? Para isso, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, que diz basicamente o seguinte: F1
mais F2 é igual a massa vezes a aceleração. Ele nos deu o módulo da aceleração, tá aqui, 12 metros por segundo ao quadrado, e nos disse quem que é o ângulo θ entre a aceleração e o eixo y negativo. Então, nós podemos ver, vou até trocar de cor aqui, é que tem uma componente y aqui, AY, que vai ser igual ao módulo de A vezes cosseno de θ, aqui no caso. Como θ é um ângulo entre 0 e 90 graus, isso aqui vai ser negativo, acontece que a componente y, ela aqui é negativa, porque ela aponta para baixo, tá bom? E da mesma forma, a componente x, que eu estou desenhando aqui, a x, ela vai ser o módulo da aceleração, que é A, vezes o seno de θ, né? Mas, de novo, vai ser menos, porque esse ângulo é um ângulo de 90 graus e a componente AX aqui claramente aponta no sentido negativo do eixo X. Então, vamos determinar quem é A, né? Então, quem é A? É menos módulo de A, seno de θ na direção I, menos módulo de A, cosseno de θ na direção J, certo? Então, ele nos deu o A, que é 12 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 12,0. O seno de θ é o seno de 30 graus, é 1/2, tá? Vezes o I. Menos 12, vezes o cosseno de θ, o cosseno de 30 graus, que é a raiz de 3, dividido por 2, na direção J. Tá bom? Então, nós determinamos o A da seguinte forma. Vai ficar... Eu vou escrever assim, menos 6, né? Aí vai ficar I mais raiz de 3 vezes J, tá bom? Coloquei o 6 em evidência. Em tese, aqui teria que colocar vírgula 00. Menos 6,00. Posso perfeitamente fazer isso. Só para deixar igualzinho o que está lá no livro. Né? Fica assim. Esse cara eu vou corrigir tirando daqui. Beleza, então já sei quem é a aceleração. Eu sei quem é o F1, porque o F1 ele deu o módulo, que é 20,0 newtons, né? O F1 ele tem um módulo de 20,0 newtons e ele aponta na direção positiva do eixo X. Então isso aqui é simplesmente 20,0 newtons na direção J. Perdão, na direção I, né, que é a direção positiva do eixo X. Note que eu não estou colocando as unidades, tá bom? Mas elas são todas consistentes. Aqui eu tenho newton e aqui eu tenho metros por segundo ao quadrado. Então, são todas as unidades do sistema internacional. Se não fossem, aí seria mais adequado eu colocar, tá bom? Bom, não há nada que me impeça, eu posso sempre escrever isso aqui como sendo metros por segundo ao quadrado. Posso sempre fazer. Metros por segundo ao quadrado, isso aqui metros por segundo ao quadrado. A unidade de força é newtons, não é isso? Então, sempre posso multiplicar isso aqui por newtons. Então, beleza. Como é que vai ficar a segunda lei de Newton, que a gente escreveu bem aqui? Segunda lei de Newton. Bom, vamos lá. Vai ficar F1, que eu já achei, tá lá em cima, é 20,0 newtons na direção I, mais F2, que eu não sei quem é, meu vetor F2, e isso é igual a massa, peraí, a massa ele deu, a massa é de 2,0 kg, então vai ficar 2,0 kg vezes a aceleração. A aceleração eu sei quem é, a aceleração é esse cara aqui. Então, eu vou colar bem aqui assim, e só por causa desse menos, eu vou colocar um parêntese bem aqui, tá bom? Então, eu tenho que 20,0 newtons na direção I mais F2, vetor, né? É igual, é 2,00, né? 2 vezes 6 é 12. Então, isso aqui vai ficar menos 12,00 na direção I. Na verdade, eu posso colocar isso aqui, vai ficar menos 12,0 I mais raiz de 3
J, né? Do lado de fora eu vou ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Note porque que eu disse antes que não precisava me preocupar com as unidades. Porque quilograma é a unidade de massa no sistema internacional. Metro é a unidade de massa no sistema internacional. E segundo é a unidade de tempo no sistema internacional. Então, isso aqui é igual a newtons, tá bom? E aí, como é que vai ficar? 20,0 newtons na direção I, mais F2 é igual a menos 12,0 newtons vezes I mais raiz de 3J. Beleza, então quem que é o F2? F2 é só eu passar para o outro lado, né? O 20 menos 12 vai ficar... 20 menos 12 vai ficar 8. Ah, não, perdão. O 20 é positivo, quando eu passar para o outro lado vai ficar negativo. Então, isso aqui... Bom, eu vou escrever tudo direitinho, tá bom? O 20 é positivo, quando eu passar para o outro lado negativo. Então, fica 20,0 newtons na direção I, negativo, tá aqui o menos, tá bom? Menos 12,0 newtons na direção I, menos 12,0 newtons vezes raiz de 3 na direção J, tá bom? Então, eu posso juntar os newtons aqui, vai ficar menos 32,0 newtons na direção I, menos 12,0 vezes raiz de 3, esse 3 ficou meio feinho, né? Deixa eu fazer um 3 mais bonitinho. 12,0 vezes raiz de 3 newtons na direção J. Só pegar minha calculadora para ver quanto é que dá isso aqui. Bom, na minha calculadora, isso aqui deu menos 32,0 newtons na direção I, menos 20,78 newtons na direção J. Mas se você voltar aqui para o enunciado, você vai ver que todos os dados que ele nos deu, eles contêm 1, 2, 3 algarismos significativos. Cada um deles tem 3 algarismos significativos, tá vendo? Até o ângulo. Então, nós não podemos dar uma resposta com 4 algarismos significativos, tá bom? Então, nós vamos jogar esse 8 fora. Ao jogar esse 8 fora, nós usamos o critério de arredondamento. Como o 8 é maior ou igual a 5, o 7 vai ganhar a unidade. Então, isso aqui é menos 32,0 newtons na direção I, menos 20,8 newtons na direção J. E essa é a resposta do item A. Bom, vamos agora resolver os itens B e C, onde ele nos pede para encontrar o F2 como um módulo e um ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Ou seja, a força F2, vou desenhar os eixos aqui rapidinho, tá? Então, em termos gerais, a força F2, né, se eu chamar isso aqui de eixo X e eixo Y, olha só, a F2 tem componente, posso colocar assim, né, isso aqui é F2x e isso aqui é F2y. O F2x é negativo e o F2y também é negativo. Então, de alguma forma, o F2 deve ser uma coisa assim, né? Deixa eu fazer um mais bonitinho aqui, tá? Então, esse é o nosso vetor F2. E nós não sabemos quem é. Ele tem aqui uma componente F2x, que é negativa, como nós já vimos. E ele tem aqui uma componente F2y, que também é negativa. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer agora? Bom, primeira coisa, ele nos pede o módulo, né? Então, para o item B, ele quer o módulo de F2. E o módulo de F2 é raiz quadrada de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Então, nós precisamos encontrar essa raiz aqui. Quem que é fx? É menos 32,0 newtons. Então, isso aqui é raiz de menos 32,0 ao quadrado
mais a FY é 20,8, né? Menos 20,8, perdão, 0 não, 20,8 ao quadrado. E, bom, todas as duas componentes estão em Newton, né? Então, quando eu tirar a raiz de todo mundo, vai ter um Newton aqui fora. Se eu quiser ser explícito, eu posso. O que é que eu faço? Eu coloco assim, ó. Fica menos 32,0 newtons ao quadrado, tá bom? Menos 28,0 newtons ao quadrado, certo? Aí eu vou somar esses dois quadrados e por último, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz. Como o newton é um fator comum aos dois termos, os newtons ao quadrado, eu vou tirar a raiz. No final das contas, a resposta vai ser em newton, certo? Então, a gente precisa ir lá na nossa calculadora e calcular, somar isso aqui. Eu posso fazer aqui rapidinho, né? Então, vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de... Aí eu abro aqui parêntese, 32,0... 1320 não, 32,0, fecha, x ao quadrado, mais, abre parêntese, 20,8, fecha parêntese, x ao quadrado, raiz. 38,16, como nós, de novo, só temos duas casas decimais para dar, uma casa decimal, né, para fechar os três algarismos, esse 38,16 vai virar 38,2, tá bom? Então, isso aqui é 38,16 newtons, que arredondando fica 38,2 newtons, beleza? E isso foi o item B. Ele nos pede ainda no item C o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo. Ora, eu não sei se vocês repararam, mas eu cometi uma atrocidade aqui, que eu chamei o eixo vertical de x e o horizontal de y. Me desculpem, tá? Quando eu tô desenhando, fazendo vídeos assim, eu tenho que pensar em várias coisas ao mesmo tempo e minha cabeça não é muito boa nisso, não. Mas como vocês muito bem sabem, o eixo vertical se chama y e o horizontal se chama x. E ele quer esse ângulo aqui, ele quer que a gente determine esse ângulo bem aqui, que é um ângulo que eu vou chamar de θ, tá bom? Ora, eu posso fazer isso da seguinte forma, eu determino, né, para fazer o item C, eu determino a tangente de θ, que é igual a fy dividido por fx. Se eu fizer isso, ó, o fy é menos 20,8 newtons. O fx é menos 32,0 newtons. Então, essa tangente vai dar positiva, né? Porque tem um menos. Então, deixa eu ver. Deixa eu calcular. Bom, eu ainda posso calcular o ângulo θ, que é o arco cuja tangente é 20,8 dividido por 32,0, né? Só preciso cortar esse newton um com o outro. Quanto é que dá isso aqui? Para determinar isso, pessoal, a gente vai lá na nossa calculadora, que é uma calculadora comum, calculadora de celular, e vai lá, mas é uma calculadora científica, né? Nos celulares hoje em dia tem calculadora científica. Então, a gente vai lá na função arco-tangente, que é a função inversa da tangente. Aqui na minha calculadora, eu aperto aqui em cima. Aí dá essa tangente a menos 1. Então, eu vou calcular a tangente a menos 1, ou o arco cuja tangente é 20,8 dividido por 32,0, né? E isso deu 33 graus, né? Minha calculadora aqui está em graus. Então, deu 33,02 e aqui dá 33 graus. Ou 33,0 graus. Aí você pensa assim, professor, mas não faz sentido. Se a gente voltar lá, a gente está vendo que o ângulo não é de 33 graus, porque a força está no terceiro quadrante, a componente x é negativa, a componente y é negativa. Como assim esse ângulo é de 33 graus? É porque a função, quando você calcula o arco tangente, né, a tangente
desse arco θ é a mesma tangente desse arco θ'. Então, na verdade, o nosso ângulo é θ linha, que é igual a θ mais 180 graus. E isso vai dar, se a minha cabeça ainda estiver funcionando, 213 graus. Professor, mas ainda não dá a resposta do livro. De fato, é porque o livro conta esses 213 graus, não nesse sentido, ele conta no sentido negativo, que eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, a resposta que o livro quer é o alfa, que é 360 graus, como se fosse... Bom, você pode voltar, você pode... Bom, deixa eu voltar aqui. Eu não estou conseguindo me explicar direito. Deixa eu voltar aqui. Você pode andar 213 graus para cá, ou você pode andar 147 graus para cá, que seria o alfa, tá? Deixa eu tentar... Tá entendendo? Só que 147 graus, no sentido oposto, ele é negativo, né? Então, quando você está no ciclo trigonométrico e você anda no sentido anti-horário, o ângulo, o θ, é maior do que zero. Quando você anda no sentido anti-horário, é θ menor do que zero, tá bom? Então, é essa a pegadinha que tem no livro aí, para quando você vai comparar a resposta. Se você fizer direitinho, você vai ver que de fato bate com a resposta que ele te dá, né? Que é essa aqui, de menos 147 graus. É isso aí.